Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero neste momento, mais uma vez, glorificar o nome do Senhor, levantar as minhas mãos em gratidão a Deus pela vida e pela esperança viva da minha salvação, da minha liberdade das coisas daqui, quando o Senhor tem me animado a continuar fazendo este trabalho, aguardando a sua volta que já está muito próxima. Quero agradecer a você que é o nosso colaborador, você que é inscrito. Continue esperando que haja a possibilidade de que nós possamos avançar nesse trabalho, fazer trabalhos ao vivo, nas praias, nas praças. Eu tenho essa esperança, mas dependo da sua ajuda, da sua cooperação. Continue compartilhando as nossas mensagens e Deus continuará nos abençoando. Convido-vos para lermos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 24 a 31, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Terremoto, a chave de Deus, é o nosso tema neste vídeo. Queridos irmãos, isso que nós vamos falar hoje aconteceu na segunda viagem, ou durante a segunda viagem missionária de Paulo, que na ocasião estava acompanhado de Silas. No capítulo 15, versículo 36, Paulo relembra a primeira viagem que ele havia feito com Barnabé e Silas, com Barnabé e Marcos, mas agora na segunda, depois daquela cisão que houve, ele faz a viagem com Silas. Então ele, depois de alguns dias, segundo a Bíblia, ele chamou a Barnabé para que voltassem numa segunda viagem, fazendo o mesmo roteiro da primeira, para ver como estavam os irmãos das igrejas que foram plantadas durante a primeira viagem missionária. Dali foi que houve a separação entre Paulo e Barnabé, por conta de Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Então, eles partem, o Barnabé parte com o sobrinho Marcos e Paulo com Silas. E a Bíblia diz que eles, ao entrar perto da Europa, seguindo a sua viagem, Paulo teve uma visão de noite que um cidadão da Macedônia pedia socorro a ele, dizia: Paulo, passa a Macedônia, passa a Macedônia, isto é, venha a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entendeu que aquilo era um pedido de socorro do povo da Macedônia, mas também, e sobretudo, uma ordem de Deus, era a vontade de Deus
que eles fossem anunciar o evangelho na Macedônia, que é lá na Europa, fica ali ao norte da Grécia. E eles então partiram para lá. E a Bíblia diz que, chegando em Filipos, que é a primeira cidade daquele lado da Europa, eles, num dia de sábado, saíram para a beira do rio, pensando que ali haveria um local para oração. Mas lá eles não encontraram esse local, mas encontraram várias mulheres que estavam juntas ali, provavelmente lavando roupa. E Paulo e Silas começaram a pregar o evangelho para aquelas mulheres. E dentre elas havia uma chamada Lídia, que era uma mulher rica, vendedora de púrpura, que era um tecido muito caro. E aquela mulher chamada Lídia se interessou mais para ouvir o que Paulo falava. E a Bíblia diz que ela abriu o coração para ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra, ela foi batizada. Depois de batizada, ela constrangeu, assim a Bíblia diz, ela constrangeu, ela quase que obrigou, ela convenceu Paulo e Silas a permanecer na casa dela. Eles ali ficaram. Mas ainda naquele dia, eles que não tinham orado, na hora que eles saíram, por quanto estiveram pregando para as mulheres, eles saíram a um lugar para oração. E segundo a Bíblia, uma moça, uma jovem, veio ao encontro deles. Essa jovem era possuída por um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que, adivinhando, ela dava muito lucro aos seus senhores. E isso, quando ela viu a Paulo e a Silas, ela dizia em alta voz que esses homens que pregam o evangelho, a palavra de Deus, que anunciam o evangelho, são filhos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela fez aquilo por vários dias, não foi apenas um dia, foram vários dias. E Paulo um dia se encheu assim do Espírito Santo e expulsou o demônio daquela jovem. E os senhores dela, vendo que o lucro que eles tinham com a adivinhação da jovem, pegaram a Paulo e prenderam, levaram, entregaram ao magistrado, e a Bíblia diz que o magistrado mandou que açoitassem a Paulo. Paulo foi surrado com varas, preso, e à noite ele foi preso no tronco, foi amarrado ao tronco. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que lá perto da meia-noite estavam presos Paulo e Silas. Perto da meia-noite, ao invés de estar murmurando, procurando um culpado para a situação que eles passavam, ou mesmo dizendo, olha, o que aconteceu conosco? Nós estamos pregando a palavra de Deus e o mesmo Deus permite que nós estejamos aqui na cadeia. Eles poderiam estar assim, mas não. A Bíblia diz que eles estavam orando e louvando a Deus, cantando hinos de louvor a Deus. De repente, diz a Bíblia, que sobreveio sobre a prisão um grande terremoto, que estremeceu os alicerces e abriu todas as cadeias. Todas as portas da cadeia foram abertas. Então, meus amados irmãos, Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Quando Paulo se encontra aqui na Europa com Silas, houve ali uma tremenda mudança de rumo. Porque inicialmente, a vontade deles, e eu já li aqui, era que eles voltassem pelo mesmo itinerário da primeira viagem para ver como estavam as igrejas anteriormente plantadas. Mas Deus mudou tudo. Deus queria que ele pregasse onde aquelas mulheres estivessem, ganhasse aquelas mulheres, ganhasse Lídia e ganhasse a família do carcereiro. Então eles mudam a rota e vão ali, pregam em Filipos. A Bíblia diz que as mulheres foram ganhas, Lídia também foi batizada, abriu um ponto de pregação na própria casa, e Paulo desce, expulsa o demônio daquela jovem, é preso, mas da prisão mesmo, Deus ainda usa Paulo para
pregar o evangelho e salvar almas. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Deus quer usar alguém, não tem lugar próprio nem impróprio. É por isso que o próprio Paulo diz que nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Eles estavam na prisão, poderiam estar chorando, se lastimando, murmurando, não, eles estavam louvando a Deus. Quando Deus usa aquele terremoto como um chaveiro, como uma chave para abrir todas as cadeias e ali começar aquele grande movimento de salvação. E a Bíblia diz, meus amados, que enquanto Paulo e Silas cantavam, os outros presos os ouviam, os escutavam. Olha a diferença. O carcereiro, que era o funcionário pago para guardar os presos, estava dormindo. Mas Paulo e Silas estava despertado, estava acordado, cantando, louvando a Deus, enquanto os outros presos também ouviam. Com o terremoto, que estremeceu a cadeia e abriu as portas da prisão, também despertou o displicente carcereiro. O carcereiro, então, se acorda e, vendo todas as portas abertas, ele julgou, naturalmente, que os presos haviam ido embora todo mundo. Ele aí temeu pela própria vida. Ele temeu que os presos indo embora, ele pagaria com a própria vida. Então a Bíblia diz que ele toma uma espada e faz menção de tirar a própria vida. Mas Paulo, atento como estava, e Paulo, o maior missionário depois de Jesus, ele estava pronto para socorrer o carcereiro, socorrer a si próprio e também ao carcereiro. E a Bíblia diz que então Paulo grita com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Glória a Deus. Quer dizer, Deus abriu a prisão com o terremoto, mas não permitiu que os presos fossem embora, porque aquele acontecimento não era para que Paulo fosse envergonhado, não era para que o carcereiro fosse morto, não, era para que a glória de Deus se manifestasse ali naquele lugar, naquela cadeia. Então a Bíblia diz que o carcereiro acendeu as luzes e entrou na prisão e se prostrou diante de Paulo e Silas. Glória a Deus. Ele se prostrou diante de Paulo e Silas. O preso antes surrado, apanhado, preso ao tronco, agora era alguém sob quem o carcereiro se prostrou. E a Bíblia diz que ele se prostrou e tirou logo Paulo e Silas da prisão. Tirando ele da prisão, ele perguntou, ele viu que algo estranho, algo maravilhoso havia acontecido e que não era coisa da terra, não, era coisa do céu, era Deus operando. Então ele pergunta a Paulo e a Silas: o que devo fazer? Versículo 30. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Deus. E Paulo e Silas então respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o preso tão perigoso que estava preso no tronco, o preso tão desejado pelos senhores da moça antes possessa de demônio, esse preso agora é levado para a casa do carcereiro. E a Bíblia diz que lá ele prega a palavra e tanto o carcereiro como toda a família que ali estava foi salva. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus pode usar um terremoto para abrir a prisão. Mas Deus pode usar também um terremoto para acordar aqueles que estão dormentes nesta vida. Pessoas, meus amados, que sabem que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, sabe que ele morreu para salvar a humanidade e sem ele nenhuma carne se salvaria, diz a Bíblia. Mas continuam dormindo. Glória a Deus. E Deus vai
usar o terremoto. Eu não sei se é esse mesmo, dessa mesma forma, mas Deus vai usar algo para acordar aqueles que muitas vezes as vidas estão no lixo. As vidas absolutamente reprováveis, mas continuam ostentando uma posição de salvo, uma posição de homem de Deus, de mulher de Deus, uma posição de quem é exemplo, quando na verdade não é. Glória a Deus. Aquele carcereiro não era exemplo. Porque enquanto os presos estavam acordados, eles estavam dormindo. Quando ele é que deveria estar acordado, guardando os presos, tomando conta dos presos. Eu já trabalhei em presídio e sei que é assim. Glória a Deus. Eu sei que Deus vai usar uma situação extraordinária. A Bíblia diz que Deus é tão maravilhoso que ele traz à existência as coisas que não existem. Quem nunca se viu alguém abrir cadeia, abrir portas, abrir fechadura com o terremoto? Deus abriu. Ele trouxe à existência algo inexistente. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer algo porque ele ama as nossas almas, ele ama as nossas vidas, ele ama as pessoas, ele ama você também. Então ele vai usar algo para que você seja balançado pelo poder de Deus e desperte, e acorde, e saiba que a sua posição diante de Deus hoje não lhe dá certeza de salvação. A sua posição, ainda que esteja liderando na igreja, não lhe dá certeza de salvação. O seu jeito de viver diante de Deus é um jeito reprovável e Deus vai fazer com que você se arrependa, porque Ele ama a sua alma, Ele ama as nossas almas, Ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se arrependam e tenham o verdadeiro conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então se arrependa logo antes de ser balançado pelo terremoto de Deus. E Deus vai salvar a sua vida, vai perdoar os seus pecados. E você vai viver aqueles anos anteriores, viver os primeiros dias da sua fé. É isso que Deus quer para cada um de nós. Ele se apressa em voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.